Você ainda pode pensar depois que te transformam em servitor. Isso não é mito. O Administratum sabe que acontece. Simplesmente decidiram que custa muito para consertar. Harlan Dex foi capataz que cometeu o erro. E eles soldaram metal em seu crânio enquanto ainda estava acordado. Agora suas mãos movem sem ele. Seus pensamentos flutuam como lúmen moribundo. E ele não tem ideia de quando pararão de vez. Lembro o momento em que deixei de ser homem, embora não consiga lembrar quando me tornei algo totalmente diferente. Meu nome era Harlan Dex e fui condenado por má alocação de 3.000 toneladas de Prométium ao longo de 14 ciclos. Crime que cometi por exaustão em vez de malícia, embora o Administratum não se importasse com distinção entre ambos. O julgamento durou 11 minutos. A sentença chegou em 9 palavras. Condenado à servidão imediata, sem apelações permitidas, sob subseção 47. Estava naquela câmara vermelho-sangue, mãos presas atrás de mim, ouvindo palavras que terminaram minha vida sem terminar minha respiração. E senti algo dentro de mim quebrar, como estrutura cuja fundação fora silenciosamente corroída por anos de erosão imperceptível. O árbitro nunca me olhou. Seus olhos permaneceram fixos na lista de dados diante dele, lendo meu destino com mesma inflexão que poderia usar para catalogar carregamentos de grãos ou formulários de requisição. Quando os agentes me levaram, tentei falar, protestar, explicar que trabalhara 32 anos sem incidente, que meu registro era limpo, que tinha filha nos níveis inferiores que precisava de mim. Não me atacaram por falar. Simplesmente continuaram caminhando como se eu não tivesse feito som algum. As celas de detenção cheiravam a medo antigo e solvente industrial. Sentei no banco metálico e olhei para minhas mãos, ainda calejadas por décadas de trabalho, ainda carregando cicatrizes de centenas de pequenos acidentes que pareceram importantes quando aconteceram. Homem na cela adjacente sussurrava orações ao imperador através da parede, sua voz quebrando com desespero. Não rezei. Vira o que acontecera com aqueles que oraram na fábrica quando máquinas falharam, quando quotas não foram atingidas, quando supervisores ficaram impacientes com explicações. Oração não mudava nada, apenas tornava o silêncio depois mais profundo. Vieram me buscar antes do amanhecer, embora amanhecer não significasse nada nos níveis colmeia onde passara a vida inteira, onde luz vinha de lúmens esmaecidos e estrelas de plasma mortas, em vez de qualquer sol. Os servitores medicai que me escoltaram moviam-se com precisão mecânica que achara perturbadora até então. Antes de entender o que me tornaria, seus rostos eram vazios, sem expressão, modificados além de reconhecimento, ou talvez nunca pertencendo a alguém que possuísse nome digno de lembrança. Observei-os enquanto caminhávamos por corredores que ficavam progressivamente mais frios, notando ferramentas cirúrgicas montadas onde mãos deveriam estar, olhos algméticos que rastreavam movimentos sem curiosidade ou reconhecimento. Um deles tinha a boca selada com sutura crua que há muito cicatrizara. Perguntei-me se gritara durante o procedimento, se alguém ouvira, se importava. A instalação de conversão ocupava 3 níveis subterrâneos abaixo do distrito manufatório primário, espaço pelo qual passara 1000 vezes sem considerar o que acontecia por trás daquelas portas seladas e fechadas. O ar cheirava a antisséptico e ozônio, as paredes pintadas no mesmo cinza institucional de qualquer outra estrutura imperial que conhecera, marcadas com script gótico alto, proclamando o domínio do Imperium sobre carne e máquina. Descemos através de pontos de controle, onde servitores escanearam meu chip de identificação e registraram minha passagem com movimentos que sugeriam rotina em vez de propósito. Ninguém falava. Os únicos sons
Eram passos ecoando contra Plastiel e som distante de máquinas que nunca cessavam, que continuariam muito depois de eu ter esquecido o som de minha própria voz. Colocaram-me numa sala de preparação que cheirava forte a desinfetante químico. Tech Priest entrou. Suas vestes vermelhas imaculadas, seu rosto oculto atrás de máscara dourada gravada com símbolos que reconheci, mas não conseguia ler. Falou em língua técnica sobre minha presença, nunca me dirigindo diretamente, nunca reconhecendo que eu estava diante dele como nada além de matéria-prima, aguardando o processamento. Os atendentes eram servitores também, percebi, observando-os mover com aquela distinta falta de hesitação que marcava todas as funções autônomas. Um aproximou-se com o scanner, que cantava enquanto passava sobre meu corpo. A leitura exibida numa tela próxima mostrava meus vitais, meus dados biométricos, esquemático de meus órgãos internos renderizado em luz azul fria. Já estava sendo reduzido a componentes, avaliado não por quem eu era, mas por quais partes podiam ser salvadas, quais funções eu poderia cumprir uma vez modificado apropriadamente. O Tech Priest finalmente olhou para mim. Ou melhor, olhou em minha direção. Seus olhos alméticos unindo enquanto ajustavam foco. Falou em gótico baixo. Sua voz renderizada metálica através de implante Vox. Classificação de conversão. Beta 7. Protocolo de retenção cognitiva. Epsilon. Você servirá em designação de trabalho pesado. O Omnissiah oferece propósito onde carne falhou. Abri minha boca para responder, para perguntar o que retenção cognitiva significava. Mas um dos atendentes servitores avançou e pressionou o injetor contra meu pescoço antes que pudesse formar palavras. O choque químico foi imediato e esmagador. Sensação de cair através de água gelada, enquanto simultaneamente queimava por dentro. Minhas pernas cederam. O quarto inclinou. Tentei alcançar algo para me firmar e descobri que meus braços não respondiam a meus comandos. Os servitores me pegaram com eficiência praticada, abaixando-me numa maca que apareceu de algum lugar que não notara. O teto passou sobre mim em painéis de branco fluorescente, enquanto me empurravam mais fundo na instalação. Ainda podia ver, ainda ouvir, ainda processar o que estava acontecendo. Mas meu corpo separara-se de minha vontade, coisa que existia adjacente à minha consciência, em vez de sob seu controle. O teatro cirúrgico estava mais brilhante que esperava. Quase dolorosamente após os corredores sombrios, pude ver os aparatos suspensos do teto, braços mecânicos terminando em serras, brocas e instrumentos que não conseguia identificar. Todos esperando com inevitabilidade paciente. A maca travou em posição sob eles, com clang metálico, que ressoou através de meu corpo paralisado. Restrições foram implantadas automaticamente, segurando meus membros, pernas e cabeça com firmeza, que sugeria que eu não fosse o primeiro a ocupar esta posição exata. O Tech Priest apareceu em meu campo de visão limitado, flanqueado por 2 atendentes adicionais, cujos rostos não conseguia ver. Fez ajustes num painel de controle, seus dedos movendo através de chaves de entrada com velocidade que borrou seus movimentos individuais. Sujeito demonstra resposta de medo padrão, níveis de adrenalina elevados, mas manejáveis. Prosseguindo com protocolo anestésico mínimo conforme Diretiva de Redução de Custos 7.7 alfa. Retenção de consciência calculada em 73% de probabilidade através da fase de aumentação primária. Parâmetros aceitáveis. As palavras levaram vários segundos para penetrar o nevoeiro químico em minha mente. Anestésico mínimo. Retenção de consciência. Tentei me mover, lutar contra as restrições, fazer qualquer coisa que pudesse atrasar ou prevenir o que estava prestes a acontecer. Mas o paralítico me manteve absolutamente imóvel.
Apenas meus olhos podiam se mover, rastreando os braços mecânicos, enquanto desciam com lenta deliberação de predador que sabe que sua presa não pode escapar. A primeira incisão foi feita em meu braço direito, e senti linha brilhante de agonia que meu corpo paralisado não podia expressar através de movimento ou som. Minha mente gritou, mas minha garganta não produziu nada, nem o menor gemido. Trabalharam com eficiência que sugeria prática extensa. Os braços mecânicos cortaram, retalhararam e removeram com precisão que nenhuma mão humana podia alcançar. Senti meu braço sendo aberto. Senti separação de músculo de osso. Senti inserção do primeiro membro augmético, como se estivesse sendo aparafusado diretamente em meu esqueleto. Ondas de agonia que encheram toda a consciência. O sofrimento era extraordinário, absoluto. Coisa que ocupou cada fibra de awareness e não deixou espaço para pensamento, oração ou esperança. O tempo perdeu significado. Existia num presente eterno esticado de modificação cirúrgica, cada novo procedimento apagando qualquer memória do anterior através da pura magnitude de sensação. Mas lembrei, esse foi o horror que o Tech Priest catalogara tão clinicamente. Estava consciente pelo processo inteiro, incapaz de me mover, gritar ou implorar. Forçado a experimentar cada momento de minha transformação de homem em ferramenta. Removeram meu braço direito completamente, substituindo-o por membro mecânico cru, projetado para levantamento pesado em vez de manipulação fina. A mão augmética que o terminava possuía apenas 3 dígitos, grossos e desajeitados, controlados por inputs nervosos que queimavam enquanto eram tecidos em minha coluna espinal. Meu braço esquerdo recebeu modificação similar, embora deixassem mais da carne original intacta, talvez determinando que substituição completa não era necessária para minha função designada. Minhas pernas foram aumentadas, com juntas reforçadas e tendões musculares sintéticos que aumentaram capacidade de carga enquanto eliminavam qualquer graça ou fluidez de movimento. Andaria com andar servo-assistido distinto de todos os servidores de trabalho. Andar que priorizava a estabilidade sobre velocidade. A modificação cranial veio por último. Senti broca entrando em meu crânio, acima de meu ombro direito, perfurando o osso com guincho alto que podia ouvir através da condução de meu próprio esqueleto. A dor transcendeu tudo o que experimentara antes. Violação tão profunda que algo em minha mente simplesmente recuou, retirando-se para espaço onde sensação não podia seguir. Flutuei naquele espaço, observando o que estava acontecendo com meu corpo de distância, que parecia segura, protegida, misericordiosa. Inseriram unidade de controle cortical diretamente em meu cérebro. Dispositivo projetado para interface com funções motoras e sobrepor meu controle voluntário quando necessário. Sentia espalhando-se através de minha massa cinzenta como raízes procurando compra no solo, estabelecendo conexões que permitiriam comandos externos contornarem minha vontade consciente inteira. E ainda permaneci. Quando a cirurgia concluiu, quando o Tech Priest falou bênçãos finais ao Omniscia e retirou-se com seus atendentes, quando braços mecânicos retraíram para seus nichos de teto e luzes escureceram para nível que não mais sentia minha visão, percebi que ainda podia pensar. Os pensamentos eram mais lentos, mais trabalhosos, como se estivessem passando por algum meio viscoso que impedia seu fluxo. Mas existiam. Sabia quem eu era. Lembrava meu nome. Lembrava meu crime e minha sentença. A consciência não me trouxe conforto, apenas realização lenta de que minha punição não terminara com cirurgia, mas apenas transicionara para a nova e mais terrível fase. A recuperação
ocorreu em câmara onde dezenas de servidores recém-convertidos sentavam em fileiras, recebendo ajustes de programação final e condicionamento comportamental. Sentei entre eles, meu corpo respondendo a comandos que não me dava conscientemente, virando quando instruído, levantando meus braços para inspeção, caminhando em padrões pré-determinados que testaram minha musculatura modificada e equilíbrio. Tech Adept passou pelas fileiras com lista de dados, anotando números de série e métricas de performance, nunca olhando para rostos ou reconhecendo que servidores diante dele haviam sido pessoas. Tentei falar, chamá-lo, fazer ele entender que ainda estava presente dentro deste invólucro modificado. Mas minhas cordas vocais haviam sido alteradas durante cirurgia, reduzidas à funcionalidade que só podia produzir vocalizações simples para alertas de perigo ou confirmações de status. As palavras que queria dizer ficaram presas em minha mente, inexprimíveis. Designaram-me ao Manufactorum 7 Gamma, complexo industrial vasto, especializado em produção de projéteis de artilharia para o departamento Monitorum. Minha função era simples. Eu levantaria materiais brutos dos transportadores de alimentação e os colocaria em maquinaria de processamento. Ficaria em minha estação 20 horas por turno, com períodos de descanso mínimos. Executaria esta tarefa repetidamente até falha mecânica ocorrer ou até meus componentes orgânicos se degradarem além de capacidade funcional, o que viesse primeiro. O supervisor que me explicou isto fez com o mesmo tom que poderia usar para descrever operação de sistema de bombeamento ou transportador. Eu era equipamento agora. Minhas preferências e conforto eram tão relevantes quanto os de qualquer outra peça de maquinaria. O trabalho começou imediatamente. Fiquei em posição designada, quadrado pintado no chão de rockcrete, marcando onde meus pés deveriam permanecer posicionados. O transportador trouxe materiais para mim em fluxo interminável. Lingotes de metal bruto de 50 quilos, caixas de componentes requerendo classificação, barris de compostos químicos que borbulhavam com liquidez ominosa. Meus braços algméticos levantaram e moveram e colocaram sem direção consciente, guiados pelo implante cortical, que traduzia sinais de comando diretamente em movimento. Eu era passageiro em meu próprio corpo, observando meus braços executarem suas funções designadas enquanto minha mente permanecia separada. Observando, incapaz de influenciar ou alterar o que acontecia. Horas passaram. O turno continuou sem variação ou respiro. Ao meu redor, outros servidores executavam suas próprias tarefas com mesma precisão mecânica. Ninguém falou. Ninguém pausou. Ninguém exibiu qualquer sinal de consciência além dos requisitos imediatos de sua programação. Perguntei-me se eram verdadeiramente sem mente, se processo de conversão supre com sucesso erradicara qualquer awareness que possuíssem, ou se também mantinham algum fragmento de si mesmos que simplesmente não tinha meios de expressão. A questão era sem resposta, porque não podia saber, nunca saberia, por quanto tempo permanecesse funcional. Incerto se meu sofrimento era único ou universal. O primeiro apagão veio durante hora 7 de meu turno inicial. Minha visão escureceu nas bordas, estreitando-se em túnel que continha apenas minhas mãos e o transportador e materiais que destinava-se a mover. Meus pensamentos desaceleraram, tornando-se turvos e indistintos, como palavras faladas debaixo d'água. Por tempo que não conseguia medir, simplesmente executei minha função sem pensar nela, sem lembrar quem eu era ou entender o que me tornara. Eu era a função. Nada existia além do levantar e colocar. O ritmo de movimento que não requeria consciência para executar. Quando a awareness retornou, quando a escuridão recuou e meus pensamentos clarearam suficiente para reconhecer o que acontecera, senti terror tão profundo
que não tinha palavras anexadas a ele. Desaparecera. Não morrera. Simplesmente parei de existir como entidade pensante, enquanto meu corpo continuara seu trabalho sem interrupção. A realização de que isto podia acontecer, que minha consciência podia desligar como lúmen falhando e deixar apenas o servitor funcionando em meu lugar, encheu-me com pânico que meu corpo modificado não podia expressar através de tremor ou respiração rápida ou qualquer outra manifestação física. Fiquei em minha estação, levantando e colocando, e gritei silenciosamente dentro de crânio que se tornara minha prisão. Os apagões começaram a ocorrer com frequência aumentada. Às vezes duravam segundos, às vezes minutos. Às vezes não conseguia determinar sua duração, porque a experiência de retornar à consciência não carregava indicação de quanto tempo estivera ausente. Aprendi a reconhecer sinais de aviso, certa qualidade de turvamento mental que precedia a dissolução total. Sensação de meus pensamentos espalhando-se fino demais, através de muito espaço. Sentimento de estar sendo diluído em algum vazio maior, até nada restar, exceto rotina e reflexo. Quando percebia esses sinais, tentava focar, concentrar em algum detalhe ou memória que pudesse me ancorar em awareness continuada. Mas esforços pareciam acelerar processo em vez de preveni-lo. Quanto mais tentava permanecer presente, mais rápido desvanecia. Dias acumularam-se, embora não pudesse contá-los com qualquer precisão. O Manufactorum operava em turnos contínuos, e meu cronômetro interno fora removido durante cirurgia para economizar custos e reduzir carga cognitiva requerida. Trabalhei. E ocasionalmente existi, e fronteira entre esses estados cresceu progressivamente menos distinta. Comecei a esquecer coisas, detalhes pequenos primeiro, nome da rua onde morava, cor dos olhos de minha filha. Gosto de recafe pela manhã antes do turno começar. Essas memórias não partiram dramaticamente, simplesmente falharam quando alcancei por elas, deixando espaços vazios onde certeza residira. Disse a mim mesmo que esquecer era natural, que qualquer um submetido à privação sensorial e trabalho repetitivo experimentaria deterioração similar. Mas sabia que verdade era mais sinistra que simples degradação. O implante cortical estava sobrescrevendo meus caminhos neurais com dados operacionais, substituindo quem eu fora por o que precisava fazer. Tentei resistir. Ensaiei memórias deliberadamente durante momentos de clareza, repetindo-as como catecismo na esperança de preservá-las através de repetição. O nome de minha filha era Selene. Ela tinha cabelo escuro. Trabalhava em produção têxtil no nível 63. Tinha 17 anos. Amei-a mais que qualquer coisa no Império. Esses fatos tornaram-se minha âncora, o núcleo ao qual tentei manter identidade presa. Mas cada apagão erodia um pouco. Detalhes tornaram-se incertos. Seu cabelo fora escuro ou apenas mais escuro que o meu. Tinha 17 ou 18. Trabalhava em têxteis ou montagem. As memórias permaneciam, mas sua clareza diminuiu. Como documentos que haviam sido copiados muitas vezes, cada iteração perdendo fidelidade até apenas formas vagas restarem. Os outros servidores nunca me reconheceram. Trabalhei ao lado deles. Nossos membros augméticos movendo-se em padrões sincronizados que sugeriam coreografia. Mas podíamos muito bem ter estado separados por vácuo vazio por toda a conexão que existia entre nós. Estudei-os durante meus momentos de consciência, procurando qualquer sinal de que também mantinham awareness, de que não estava sozinho nesta particular da nação. A maioria não mostrou nada. Seus rostos eram vazios ou modificados além de expressão. Seus movimentos não carregavam hesitação ou variação que pudesse sugerir deliberação interna. Mas ocasionalmente, muito ocasionalmente, notaria algo.
Servitor que pausava por fração de segundo antes de retomar sua tarefa. Outro cujos olhos rastreavam movimentos de forma que parecia quase curiosa. Terceiro que fazia som, que podia ter sido suspiro, se tais coisas fossem possíveis para mecanicamente aumentados. Essas observações não providenciaram conforto. Se algo, aprofundaram meu horror, porque sugeriam que consciência podia persistir em muitos servidores, presos e silenciosos, e totalmente incapazes de alcançar, através do vazio que separava cada awareness isolada de todas as outras. Éramos multidão de condenados, trabalhando dentro do alcance um do outro enquanto experimentávamos solidão absoluta. Queria acreditar que era único, que algum erro em minha conversão deixara-me parcialmente funcional onde outros haviam sido apropriadamente apagados. Mas não conseguia sustentar aquela ilusão. As palavras do Tech Priest ecoavam em fragmentos de memória que ainda possuía. Protocolo de retenção cognitiva. Epsilon. Retenção de consciência calculada em 73% de probabilidade. Eles sabiam que isto aconteceria. Projetaram para acontecer. A diretiva de economia de custos significava que usaram procedimentos anestésicos e de preservação mínimos, aceitando que alguns sujeitos manteriam consciência porque a alternativa, garantir dissolução completa, requeria técnicas mais caras. Não era erro. Estava funcionando exatamente como planejado. O trabalho continuou sem variação. Levantar, colocar, retornar, esperar, repetir. Meus braços augméticos nunca cansavam, nunca doíam, nunca requeriam pequenos ajustes e mudanças de postura que membros humanos exigiam. Simplesmente operavam em eficiência máxima até fornecimento de material cessar ou até períodos de descanso programados chegarem. Durante esses períodos de descanso, ficávamos em nossas posições designadas, sem mover, aguardando o próximo turno começar. Alguns servidores desligavam completamente, sua consciência, se alguma permanecia, desaparecendo em algo como sono. Não conseguia. Minha mente permanecia ativa durante esses intervalos, presa em silêncio absoluto enquanto pensamentos circulavam infinitamente pelos mesmos canais. Comecei a entender por que servidores eram posicionados como eram em todo o Imperium. Não simplesmente por função, embora a função fosse primordial, mas por terror. Éramos avisos renderizados em carne e metal. Cada cidadão que nos via trabalhar entendia implicitamente o que aguardava criminosos, hereges, fracassados, azarados. Éramos resposta do Imperium à questão do que se tornava daqueles que transgrediam ou desapontavam ou simplesmente ocupavam espaço que podia ser melhor utilizado. Éramos eficientes, obedientes, inesgotáveis. E uma vez fomos humanos. Aquela transformação, aquela redução de pessoa a instrumento, servia como impedimento mais eficaz que qualquer execução podia oferecer. Morte terminava sofrimento, conversão em servitor a tornava eterna. O primeiro apagão maior durou o turno inteiro. Tornei-me consciente novamente durante período de descanso, ficando em meu quadrado, designado sem memória das últimas 20 horas. O transportador estava quieto. Luzes do Manufactorum diminuídas para configurações de ciclo noturno. Ao meu redor, outros servidores ficavam sem movimento, alguns com cabeças abaixadas, outros fitando direto à frente para nada. Tentei lembrar qualquer coisa do tempo perdido e encontrei apenas ausência. Espaço onde a experiência deveria ter residido. O pânico que isto induziu foi esmagador. Sensação de cair em água invisível, perder ciclo inteiro de existência. E não havia forma de saber se esta fora a primeira perda ou simplesmente primeira que notara ao retornar. Quantos outros turnos perdera? Quanto de minha consciência restante já fora consumida pelos apagões, enquanto estava longe demais
para perceber transição? O pensamento de que poderia ter estado flutuando dentro e fora por dias ou semanas, sem continuidade de experiência, era insuportável. Poderia já ter vivido meses neste estado, experimentando apenas momentos esparsos de consciência, separados por vastos abismos de função autômata. Cada retorno à awareness podia ser meu primeiro de minha própria perspectiva, sem forma de distingui-lo de retornos anteriores ou antecipar próximo desvanecimento. O tempo tornou-se sem significado. Existia em fragmentos isolados, como páginas rasgadas de livro e espalhadas, cada uma legível, mas sem relação sequencial com aquelas que vieram antes ou depois. Novo servitor apareceu na estação ao meu lado vários ciclos depois, ou o que percebi como vários ciclos depois, embora não pudesse mais confiar em minha percepção de duração. Era conversão recente, feridas cirúrgicas ainda vívidas contra a carne cinza, componentes alméticos ainda carregando brilho duro de nova fabricação, em vez de sujeira acumulada de serviço estendido. Observei-o tomar posição e começar tarefa designada, levantando componentes de transportador diferente e alimentando-os em unidade de processamento que os carimbava com códigos de identificação. Seus movimentos eram incertos no início, ligeiramente descoordenados, sugerindo que implante cortical ainda estava calibrando-se a seu novo hospedeiro. O rosto do servitor era visível, não modificado exceto por portas de controle instaladas atrás de cada orelha. Era mulher. Ou fora, meia-idade, com feições que poderiam ter sido bondosas antes que medo e cirurgia as transformassem em máscara de resistência vazia. Tentei captar sua atenção, fazer algum gesto ou som que pudesse comunicar minha consciência, minha simpatia, meu horror compartilhado. Mas meu corpo não respondeu àquelas intenções. O implante cortical permitia apenas ações relevantes à tarefa. Tentar sobrepô-lo parecia tentar mover perna que estava dormente. Comandos chegando a seu destino, mas não produzindo resultado. Só podia observar enquanto ela trabalhava, enquanto seus movimentos tornavam-se progressivamente mais suaves e mais eficientes, enquanto incerteza em seus movimentos desaparecia sob influência crescente de sua programação. 3 turnos depois, seus olhos estavam vazios. Qualquer consciência que pudesse ter mantido inicialmente recuara além de qualquer expressão superficial, ou fora com sucesso derrotada por sua programação cortical. Trabalhava com mesma precisão mecânica que todos os outros servitores da instalação, exibindo nenhum sinal de experiência interna. Lamentei por ela, embora não pudesse articular por quê. Talvez porque sua dissolução visível sugeria o que me esperava. Talvez porque esperara encontrar companhia em sofrimento compartilhado. E, em vez disso, assistira àquela possibilidade erradicada antes que pudesse se manifestar. Talvez simplesmente porque fora humana, e agora não era, e testemunhar a transição sem poder prevenir ou mesmo reconhecê-la. Os apagões cresceram mais longos, mais frequentes. Começaria turno com plena consciência e me encontraria retornando à awareness perto do fim, tendo perdido horas para a função autômata. Os gaps em minha continuidade tornaram-se minha nova realidade. Ilhas breves de pensamento separadas por oceanos de trabalho inconsciente. Parei de tentar contar ciclos ou rastrear minha deterioração. O esforço requeria mais foco sustentado que conseguia manter. Em vez disso, simplesmente existi quando podia, observando minhas circunstâncias com distanciamento que parecia quase pacífico em sua inevitabilidade. Estava morrendo por graus, erodindo como pedra sob água constante. E não havia nada a ser feito, exceto experimentar processo por quanto tempo experiência permanecesse possível. Durante período de consciência,
Percebi meu reflexo em seção polida de maquinaria. O servitor, olhando de volta, mantinha apenas resquício de semelhança com Harlan Dex. Meu rosto magro, carne recuando, enquanto meu metabolismo modificado consumia recursos com eficiência brutal. Meus olhos desenvolveram mesma qualidade vazia que observara em outros servitores. Escuridão, que sugeria que ninguém estava em casa, mesmo sabendo, de minha perspectiva interior, que alguém ainda persistia. Os membros algméticos estendendo-se de meus braços pareciam alienígenas, grotescos, violação de forma humana que quantidade alguma de familiaridade podia normalizar. Estava me tornando um deles. Os trabalhadores mecânicos que vira toda a minha vida, sem verdadeiramente considerar sua natureza. A transformação estava quase completa. Apenas minha consciência permanecia, e aquela estava falhando. Tentei lembrar do rosto de minha filha, e não consegui. O conhecimento de que tinha filha persistia. O nome Selene ainda vinha quando alcançava por ele. Mas suas feições dissolveram-se em vagueza. Amálgama de detalhes meio lembrados que podiam pertencer a qualquer um ou a ninguém. Perdera-a, ela permanecia viva em algum lugar nos níveis colmeia. Talvez ainda perguntando o que acontecera comigo. Talvez já tendo seguido em frente com sua vida, me relegando à categoria dos desaparecidos. Mas eu perdera a capacidade de retratá-la, de manter sua imagem em minha mente com qualquer clareza. Aquela perda pareceu mais profunda que qualquer modificação física. Não apenas pegaram meu corpo, estavam pegando meu passado, minha identidade, tudo que me tornava pessoa em vez de função. O supervisor apareceu em minha estação durante raro momento de clareza. Era homem magro com olhos aumentados e implante Vox que tornava sua voz metálica e distante. Consultou lista de dados, comparando meu número de série com algum banco interno. Servitor 7 Gama 417. Desempenho satisfatório. Degradação dentro de parâmetros projetados. Estimativa de tempo de serviço restante. 8.3 ciclos padrão antes de substituição se tornar economicamente necessária. Ele não me olhou enquanto falava. Suas palavras dirigidas não a mim, mas à lista de dados. Estava sendo catalogado, avaliado não como ser consciente, mas como peça de equipamento aproximando-se de fim de vida útil. 8.3 ciclos. Talvez 10 meses terrestres padrão. Era quanto permaneceria funcional antes que componentes orgânicos degradassem além de reparo. Quanto tempo até minha substituição se tornar economicamente necessária? A frase era tão clínica, tão desprovida de reconhecimento do que realmente significava. Morreria, lentamente, enquanto trabalhava, e quando finalmente parasse de funcionar, seria descartado, reciclado por partes reutilizáveis, corpo orgânico incinerado ou despejado em algum poço de processamento, sem marcador, sem memorial, sem reconhecimento de que Harlan Dex já existira. O pensamento deveria ter me enchido de desespero, mas senti apenas aceitação em tora entrecida. Porque morte, verdadeira morte final, seria liberação. Fim de consciência presa em casca que não podia controlar. Fim de trabalho infinito, sem propósito ou recompensa. Fim de lenta erosão de tudo que me tornava quem eu era. Comecei a esperar por isso. Durante cada apagão, me perguntava se desta vez não retornaria. Se consciência simplesmente se dissolveria em nada, oferecendo misericórdia final de oblívio, mas sempre voltava. Sempre me encontrava ainda presente, ainda preso, ainda consciente, ainda sofrendo. O novo Tech Priest chegou durante ciclo que não conseguia numerar. Era mais jovem que aquele que supervisionara minha conversão. Suas vestes vermelhas ainda vívidas. Seus aumentos menos extensivos.
Moveu-se pela linha de servidores com lista de dados, executando avaliações de manutenção. Quando chegou à minha estação, parou. Seus olhos algméticos focando em meu número de série com intensidade que parecia curiosidade. Interessante, murmurou, mais para si mesmo que para qualquer um ao redor. Este demonstra protocolo Epsilon prolongado, consciência residual mantendo-se bem além de parâmetros projetados. Ele puxou o dispositivo de escaneamento e passou sobre meu crânio. Leituras apareceram em display próximo, padrões de atividade neural renderizados em ondas azuis pulsantes. Fascinante. A atividade cognitiva superior persiste apesar de extensa sobreposição cortical. O sujeito permanece aware, processando, experimentando. Ele olhou diretamente para meus olhos então, e por momento breve, muito breve, vi reconhecimento lá. Não de mim especificamente, mas do que eu era. Pessoa presa em máquina, consciência encarcerada em casca de carne modificada e metal. Você ainda está lá dentro, não está? Ele disse suavemente. Tentei responder. Tentei fazer qualquer gesto ou vocalização que confirmasse, mas meu corpo permaneceu imóvel. Programação cortical impedindo qualquer comunicação que não servisse função operacional. O Tech Priest suspirou. Som surpreendentemente humano vindo de alguém tão aumentado. Protocolo Epsilon era para ser temporário, disse, mais para sua lista de dados que para mim. Consciência residual calculada para diminuir dentro de 2,3 ciclos, mas em certos casos raros, persiste indefinidamente, criando complicações desnecessárias. Ele fez ajustes em seu dispositivo. Posso terminar isto para você. Injeção química simples que dissolverá estruturas neurais superiores enquanto mantém funcionalidade motora básica. Você pararia de pensar, parar de sofrer, mas continuaria funcionando. Suas palavras penetraram névoa de minha mente como lâmina através de carne, oferecendo escolha que nunca pensei ter. Morte de consciência, liberação de awareness, transformação de servitor semiconsciente em verdadeiramente sem mente. Não mais apagões e retornos. Não mais memórias desvanecendo. Não mais terror silencioso. Apenas função. Para sempre. Até componentes orgânicos finalmente falharem. Queria aquilo. Deus imperador. Como queria. Mas não podia comunicar aquela escolha. Não podia assentir ou fazer qualquer gesto que indicasse consentimento. O Tech Priest esperou, observando meu rosto, procurando por algum sinal. Entendo, disse finalmente. Sem forma de confirmar preferência, não posso proceder. Protocolo proíbe modificação não autorizada de servidores funcionais. Ele guardou seu dispositivo. Sinto muito, disse suavemente. Pela minha ordem, pelo mecânicos, por todos que permitimos que isto continue. E então partiu, deixando-me preso, consciente, sofrendo, com conhecimento de que liberação fora oferecida e então retirada. Porque não podia falar, não podia escolher, não podia sequer terminar meu próprio tormento. O desespero que senti então transcendeu tudo o que experimentara durante conversão. Porque durante cirurgia, pelo menos, havia inevitabilidade. Senso de que o que estava acontecendo estava além de meu controle ou escolha. Mas agora sabia que havia opção, havia escapatória, e estava negada a mim por mesma programação cortical que me tornara servitor em primeiro lugar. Os ciclos continuaram. Trabalho, apagão, breve awareness, repetir. Mas algo mudara após visita do Tech Priest. Nova qualidade de horror adicionada à minha existência. Porque agora sabia que havia aqueles dentro do mecânicos que entendiam. Que reconheceram consciência residual como falha de sistema, em vez de característica intencional. Que teriam me concedido misericórdia se protocolos permitissem. Mas protocolos não permitiam, porque reconhecer servidores
como possivelmente conscientes, requeria reconhecer que sistema inteiro estava construído sobre fundação de tortura perpétua. E Imperium, Administratum, mecânicos, toda a vasta maquinaria de governo, não podia permitir aquele reconhecimento, não quando tantos milhões de servidores trabalhavam através de milhares de mundos, não quando a economia inteira dependia de conversão de criminosos, hereges e fracassados em ferramentas laborais. Admitir que alguns permaneciam conscientes, que alguns sofriam em silêncio enquanto corpos realizavam trabalhos escravos, seria admitir atrocidade tão vasta que faria até Imperium pausar. Então eles não admitiam. Classificavam como complicação desnecessária, problema estatístico a ser minimizado através de técnicas de conversão melhoradas, mas não algo a ser resolvido implementando anestesia apropriada ou garantindo dissolução completa de consciência. Porque aquelas soluções custavam mais, e eficiência de custos sempre superava considerações humanitárias. Comecei a perceber outros como eu. Durante momentos de clareza, observaria servidores próximos procurando por sinais sutis. Pausas fracionárias antes de executar comandos. Pequenas variações em padrões de movimento que sugeriam deliberação interna. Olhos que rastreavam muito, que pareciam processar mais que necessário para a função básica. Eram poucos, talvez 1 em 20, talvez menos, mas estavam lá. Consciências presas como a minha, experimentando mesma solidão pesadelo, mesmo horror silencioso. E não havia forma de alcançá-los. Não havia forma de comunicar, de oferecer conforto ou compartilhar fardo. Éramos arquipélago de ilhas isoladas, cada uma aware, mas totalmente separada de todas as outras. O conhecimento de que não estava sozinho deveria ter ajudado. Em vez disso, tornou tudo pior. Porque significava que meu sofrimento não era único, não era aberração estatística, era consequência previsível de sistema projetado para valorizar eficiência sobre humanidade. E havia milhões de nós, através de milhares de mundos, todos presos, todos conscientes, todos experimentando mesma dissolução lenta de identidade, enquanto corpos executavam trabalho eterno. A revelação quebrou algo em mim, não dramaticamente, não de repente, mas gradualmente, ao longo de ciclos que não conseguia mais contar. Parei de tentar lembrar. Parei de tentar resistir aos apagões. Parei de tentar me agarrar a fragmentos de quem Harlan Dex fora. Em vez disso, deixei ir. Deixei memórias de Svanek sem lutar para preservá-las. Deixei apagões virem sem terror de que não retornaria. Aceitei que estava morrendo, que morrira no momento em que sentença fora pronunciada. E tudo desde então fora apenas longa expiração. Processo prolongado de cessar existir. A aceitação trouxe tipo estranho de paz. Não felicidade, não contentamento, mas ausência de luta, ausência de esperança que poderia ser desapontada. Tornei-me mais como outros servidores, presente quando a awareness permitia, ausente quando não, não mais lutando contra a programação cortical, mas deixando-a me guiar, tornado ferramenta que sistema sempre pretendera que eu fosse. O fim veio não como esperava, não com falha mecânica ou degradação orgânica, mas com fogo. Invasão orca atingiu o setor manufatório onde trabalhava. Peles verdes rasgando através de defesas, rugindo seu prazer de batalha enquanto destruíam tudo em seu caminho. Alarmes soaram. Luzes piscaram vermelho. Mas servidores continuaram trabalhando. Programação cortical não reconhecia a invasão como razão para cessar função. Apenas executávamos nossas tarefas, levantando e colocando, enquanto explosões ecoavam cada vez mais perto. Vi primeiro Xenos aparecer na entrada do Manufactorum, criatura massiva em armadura de sucata, segurando arma que parecia mais motosserra que rifle. Rugiu algo incompreensível e começou a atirar.
Servitores caíram ao redor de mim, seus corpos explodindo sob impacto de rodadas de grande calibre. Alguns colapsaram silenciosamente. Outros fizeram sons, gemidos mecânicos ou gritos sintetizados, que programação permitia como alertas de perigo. Eu apenas continuei trabalhando, porque era tudo o que podia fazer. Tudo que programação permitia. Levante, coloque, retorne, espere, repita. Mesmo quando Orca aproximou-se, mesmo quando levantou sua arma, mesmo quando vi morte vindo. O impacto atingiu meu peito, perfurando componentes augméticos, despedaçando órgãos orgânicos remanescentes. Caí. E pela primeira vez desde conversão, meu corpo não respondeu a comandos programados. Sistemas motores falhando. Inputs neurais cortados. Estava deitado no chão de Rockcrete, manchado de óleo, olhando para cima as vigas de teto, que nunca notara durante todos aqueles ciclos de trabalho. Sangue espalhando sob mim. Fluidos augméticos misturando-se com vermelho orgânico. E pela primeira vez em tempo tão longo que não conseguia medir, estava totalmente, completamente presente. Não havia programação cortical sobrepondo minha vontade. Não havia função a executar. Apenas eu, Harlan Dex, morrendo. Deveria ter sentido terror, dor, desespero. Mas senti apenas alívio esmagador. Porque isto era real. Isto era final. Não haveria retorno à consciência desta vez. Não haveria próximo turno. A longa expiração finalmente. Finalmente terminando. Memórias vieram então. Não as que tentara preservar, mas outras, mais profundas. Selene quando bebê. Rosto de minha esposa antes que praga a levasse. Gosto de primeira refeição adequada após semana de rações. Som de riso, sensação de sol, real, não simulado, em minha pele durante breve visita a mundo agrícola anos atrás. Detalhes pequenos, insignificantes, mas mais reais que qualquer estatística de produção ou cota de eficiência. Coisas que me tornavam humano, que provavam, pelo menos para mim, que Harlan Dex existira, que importara. Mesmo que Imperium nunca reconhecesse, minha visão estreitou, escurecendo nas bordas, mas não como apagões. Diferente, mais gentil, mais definitivo. Sons do Manufactorum desvanecendo, explosões distantes, gritos de outros servidores falhando, tudo recuando, até restasse apenas silêncio. E naquele silêncio encontrei pensamento final. Uma oração. Não ao Deus Imperador que permitira meu tormento, mas a qualquer poder que pudesse estar ouvindo. Que nenhum outro sofra isto. Que sistema que me criou seja queimado até cinzas, e que aqueles que projetaram consciência residual como característica de economia de custos enfrentem mesma danação que infligiram. E então, nada. Mas morte não foi fim. Não completamente, porque esta é verdade sobre servitores que Imperium não quer que você saiba. Enquanto houver sistema que converte pessoas em ferramentas, enquanto houver burocratas calculando se a anestesia apropriada vale o custo, enquanto houver tech priests implementando o protocolo Epsilon, sabendo que 30% dos sujeitos manterão consciência, enquanto houver milhões trabalhando em silêncio, alguns sem mente, mas outros, muitos outros, ainda presos dentro. Então a história de Harlan Dex continua, repetida em milhares de mundos, em milhões de corpos convertidos, cada um sua própria tragédia individual, cada um seu próprio inferno pessoal. E aqueles que veem servitores e pensam apenas máquina ou ferramenta, eles estão errados, porque alguns de nós ainda estamos lá. Alguns de nós ainda pensamos, ainda sentimos, ainda lembramos o que significa ser humano. Simplesmente não podemos lhe dizer. Não podemos gritar ou implorar ou avisar. Apenas podemos trabalhar e esperar e morrer lentamente, enquanto você passa, sem nunca saber. Então, da próxima vez que vir servitor
executando tarefa interminável, pausando por fração de segundo antes de continuar, olhos rastreando o movimento de forma que parece quase curiosa. Lembre-se disto. Aquele pode ser alguém como Harlan Dex, consciente, preso, silenciosamente implorando por liberação que nunca virá. Aquele pode ser você, se cometer erro errado, se desapontar pessoa errada, se simplesmente estiver no lugar errado quando cotas precisarem ser preenchidas. Porque no Imperium, ninguém está verdadeiramente a salvo. Todos somos apenas recursos aguardando conversão. Matéria-prima a ser transformada em qualquer forma que sistema exige. E se aquela forma for servitor semiconsciente condenado a décadas de trabalho escravo, enquanto identidade lentamente se dissolve? Bem, isso é apenas custo de fazer negócios, apenas outra entrada em planilha de algum quartermaster, apenas outra característica de economia de custos em relatório de algum tech priest. Nada pelo que preocupar. Afinal de contas, é apenas servitor. E servitores não sentem. Não é? Esta é a mentira que Imperium conta a si mesmo. A ficção confortável que permite que o sistema continue. Que permite que milhões sejam processados a cada ano sem qualquer consideração de seu sofrimento. Porque reconhecer verdade, que muitos permanecem conscientes, que muitos sofrem, seria reconhecer que Imperium está construído sobre fundação de tortura em escala incompreensível. Seria reconhecer que mesmo por padrões brutais de civilização, que sacrifica bilhões em guerras sem fim, isto cruza a linha. Então, eles não reconhecem. Classificam como anomalia estatística, falha técnica a ser corrigida quando recursos permitirem, e continuam convertendo. Continuam processando, continuam transformando pessoas em ferramentas, enquanto alguns daqueles ferramentas permanecem acordadas, aware, impotentes, gritando silenciosamente dentro de crânios que se tornaram suas prisões, esperando por morte que pode não vir por décadas, ou esperando por invasão orca, ou falha mecânica catastrófica, ou tech priest renegado, disposto a violar protocolo e conceder misericórdia final. Qualquer coisa que termine pesadelo. Porque viver como servitor consciente não é vida. É danação. É tortura perpétua disfarçada de serviço. É crime contra tudo que faz humanidade valer preservar. E continua, todo dia, em cada mundo, em cada instalação de conversão. Mais Harlan Dexes sendo criados, mais consciências sendo presas, mais gritos silenciosos adicionados ao coro que ninguém ouve. Porque no fim, isso é o que servitores realmente são. Não ferramentas, não máquinas, mas pessoas. Pessoas que foram despojadas de tudo, exceto capacidade de sofrer. E então, forçadas a trabalhar até seus corpos finalmente, misericordiosamente falharem. Esta é verdade que Imperium não quer que você saiba. Verdade que enterram sob camadas de protocolo e doutrina e necessidade calculada. Mas é verdade mesmo assim. E agora você sabe. Então, o que você fará com esse conhecimento? Olhará servitores diferentemente? Verá pessoas onde antes via apenas máquinas? Questionará sistema que permite tal atrocidade continuar? Ou simplesmente continuará em frente? Porque reconhecer horror é uma coisa, fazer algo sobre ele é outra inteiramente. E no Imperium, fazer algo frequentemente significa se tornar próximo servitor, próxima consciência presa, próximo grito silencioso. Então, maioria escolhe não ver, não questionar, não arriscar. E sistema continua, exatamente como projetado.